Olá, leitores! Para ter acesso ao audiolivro completo, basta assinar nosso canal do Telegram por R$ 18 e você tem acesso a esse e a muitos outros livros. Leia o QR Code na tela, ou procure no Telegram por @comamorlivros. Espero vocês por lá. A Ascensão dos Lobos. Sábio Sorensen. Livro 1. Para todos aqueles que transformaram a dor em poder. 1. Sangue goteja no meu olho direito. Uma vez. 2. É ao mesmo tempo ofuscante e ardente. Estremeço, soltando um gemido de dor. Arde demais. A dor é real. O gemido não é. Se tem uma coisa que aprendi nos meus 23 anos de vida, é isto: homens ficam mais confiantes quando veem mulheres sentindo dor. Isso desperta algum tipo de instinto deles e faz com que acreditem que estão no controle, mesmo que todas as evidências gritem o contrário. A confiança faz os homens baixarem a guarda. E quando eles baixam a guarda, viram alvos fáceis. Estamos em um antigo galpão de Brasavinho no Distrito Sul, e o ar da noite cheira a fruta podre. Tochas queimam ao redor do ringue, iluminando nossa luta e projetando sombras que se contorcem e dançam por todo o ambiente. A plateia está em silêncio, na expectativa, mas o lugar parece cheio. Ótimo! Plateia grande significa um prêmio maior. Há um baque surdo, tum, 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 conforme meu oponente se aproxima devagar, os passos pesados. É um homem grande, parrudo, com pelo menos 15 centímetros a mais do que eu, e ele sem dúvidas acredita que isso é uma vantagem. É do tipo que não entende o quanto a graça pode ser letal. Você vai se arrepender de ter nascido, garotinha. Vai precisar de um caixão fechado. Pela deusa, esse cara é um porre. Mas o rugido frenético do público indica que eles estão adorando. Mais sangue escorre no meu olho. Preciso admitir que aquele direito que ele acertou na minha testa me pegou de jeito. Deixo a cabeça pender para o lado, fingindo fraqueza, e minha bochecha encosta no chão de terra batida do ringue. Há um lampejo de movimento na multidão maliciosa quando alguém abre caminho até a beirada do ringue. Lee. Deve ter acabado de sair do trabalho. Ele cruza os braços musculosos sobre o peito largo, a túnica impecável de mensageiro destoando desse lugar imundo, e ergue uma sobrancelha para mim, entretido. Quase consigo ouvir sua voz grave falando: pare de brincar com ele, Merin, e acabe logo com isso para podermos seguir com a nossa noite. Ele tem razão, é claro. Eu preferiria estar no colo dele agora, e não com a cara nesse buraco fedorento. Muito bem. Hora de encerrar o espetáculo. Meu oponente chega mais perto, e eu gemo outra vez, esperando que ele pare no ponto exato que eu quero. Ele nem sequer enxerga minha armadilha, apesar de ser tão óbvia. Apesar de eu usar esse golpe em quase todas as lutas. Ele não quer ver, porque eu o deixei confiante. Certo de que seria o homem a derrubar Merin Cooper, a infame gata de rua do Distrito Leste. Idiota. Por fim, ele para ao meu lado, pronto para se sentar sobre meu corpo, me puxar para cima, me estrangular, algo previsível assim. Outro rugido explode na multidão, a sala cheia de apostadores bêbados inquietos, todos espumando e torcendo para que ele me acerte em cheio, para que a aposta contra a mulher se pague. Ele se inclina na minha direção, e seu hálito podre atinge meu rosto. É quando eu ajo. Enrosco a perna na dele e cravo o calcanhar atrás de seu joelho com toda a força que consigo reunir. Depois rolo para o lado, saindo do caminho, e me levanto em um salto. Porra! Ele despenca no chão com força, fazendo o ringue tremer. O ar é expelido dos pulmões num movimento audível. O homem tenta se erguer, apoiando-se nas palmas das mãos, mas eu o impeço. Chuto seu nariz e saboreio o estalo doce do osso se partindo. Sangue vermelho rubi escorre pelo rosto e pinga no chão. Ele cai sentado por causa do impacto. Antes que tente reagir de novo, eu me jogo sobre ele, acertando um joelho na virilha para mantê-lo no chão. Então o imobilizo e distribuo mais golpes no rosto. Não estou tentando matá-lo, eu jogo pesado, mas nem tanto. Ainda assim, quero garantir que ele não se levante. As cicatrizes e os calos dos nós dos dedos se rasgam, e o sangue escorre por eles. Por um momento, eu me permito saborear a adrenalina da dor e a clareza focada que ela traz. Então pressiono o antebraço contra a traqueia do homem. Se renda. Dou um tapa na cara dele por pura diversão, só pela reação dramática quando a cabeça do sujeito tomba para o lado. Mais alto. Com convicção. Que ouçam lá do castelo. Eu me rendo.
A multidão explode em resmungos irritados enquanto eu solto o homem e me levanto, limpando o sangue da testa. O apresentador da noite, um homem corpulento de bigode espesso, entra no ringue, ergue meu punho no ar e declara: Gata de rua vence. A próxima luta começa em 20 minutos. As moedas trocam de mãos, o prêmio indo para os poucos que foram espertos o bastante para apostar em mim. Sempre fico surpresa ao ver a quantidade de pessoas que apostam no outro lutador. Ainda que o histórico mostre que não deveriam fazer isso. Uma toalha acerta meu rosto, e eu asseguro. Meu treinador e vizinho Igor me avalia. Seu rosto marrom e marcado pelo tempo está impassível. Saio pela lateral do ringue e vou até ele com a palma estendida. Sempre vem direto atrás da grana, hein? Resmunga Igor. Eu pisco de forma exagerada, com a voz aguda e doce. Uma dama refinada como eu jamais pensaria em algo tão vulgar quanto dinheiro. Só me importo com chá, vestidos e fofocas. Cuidado, essa ferida aí na sua testa vai começar a sangrar de novo. Igor me entrega meus ganhos. Mandou bem, garota. Apesar de ter demorado mais do que o necessário. Você deveria entrar para uma trupe de teatro, com esses gemidos de dor. Dou de ombros, contando as moedas e fazendo os cálculos de cabeça. 8 pratas hoje, o suficiente para comprar os remédios da minha mãe na botica pelas próximas 2 semanas. Você sabe que o público precisa de esperança, Igor. Todos se divertem mais se acharem que tem uma chance. O que for preciso para você vencer, garota. Ele me entrega um cantil, e eu bebo a água em grandes goles. Davey está armando uma luta que vai acontecer daqui a 2 semanas na Ponte do Carvão. Lembra daquele espertalhão maldito do ano passado? Topa mais uma luta? Estalo o pescoço e vasculho a sala lotada em busca de Lee. Mesmo com a minha altura em comum, é difícil enxergar por cima das cabeças. O lugar está apinhado. Claro, desde que você garanta que as apostas estarão contra mim. Os preços aumentaram na botica. Eles falaram que alguns dos ingredientes são colhidos perto da frente de batalha e estão difíceis de conseguir. Quero o dobro na próxima vez. A carranca permanente de Igor fica mais profunda. Ele é uma daquelas pessoas que já nasceram com ar infeliz. É assim desde que o conheci, ou seja, desde que me entendo por gente. Provavelmente ele vai se oferecer para ajudar com o custo dos remédios da minha mãe, o que venho recusando há anos. Estamos todos passando por dificuldades. Não vou tirar comida do prato de Igor. Vamos dar um jeito. Sempre damos. Um braço quente envolve meus ombros, e sou tomada pelo cheiro de sabonete de pinho, um aroma familiar de limpeza que me relaxa na hora. Eu me encosto no corpo firme de Lee e ergo o olhar para seu rosto, os traços marcantes do maxilar coberto por uma leve barba, os olhos azul marinho que sempre me hipnotizam. Ele nunca perde uma luta minha, o que sempre me ganha. Pela primeira vez na vida, tenho alguém ao meu lado que me oferece um apoio constante e confiável. Lee me lança um sorriso malicioso que faz minhas coxas se contraírem e ergue uma pequena bolsa tilintante. Bela luta, gatinha. Compre algo bonito para sua irmã, por mim, no dia do nome dela. Ele desliza a bolsinha para o meu bolso, e eu me estico, abraçando-o pelo pescoço e puxando o rosto dele para perto do meu, faminta por seu toque. Antes que eu possa beijá-lo, ouço alguém pigarrear e desvio a atenção dos lábios de Lee, minha mente ainda embriagada pelo desejo. Vou conversar com Davey sobre a próxima luta, anuncia Igor, desconfortável. Vou deixar vocês à vontade. Vem falar comigo antes de ir embora, Merin. Ele se vira e vai embora apressado, e deixa uma gargalhada escapar. Pobre Igor. Ficou escandalizado. Lee sorri para mim com volúpia, as mãos apertando minha cintura com uma firmeza cheia de promessas obscuras. Ele se inclina e murmura no meu ouvido. Ainda bem que ele não pode ler meus pensamentos. O calor do sussurro faz meu coração disparar. Nunca mais conseguiria olhar na minha cara. Eu me aproximo para finalmente beijá-lo, mas somos interrompidos mais uma vez, agora por um alvoroço. Um homem todo desgrenhado está abrindo caminho pela multidão. Seus olhos amarelados e desfocados se cravam em mim com raiva, sua vadia. As palavras saem emboladas, e ele cambaleia. Você armou as apostas, sua puta. Eu sei que armou. Dou risada. Você beija sua mãe com essa boca suja? Lee observa a cena com frieza, achando graça. O canto dos lábios se erguendo levemente numa expressão curiosa.
O homem puxa uma faca do bolso, a lâmina cega reluzindo na luz fraca. Sempre tem algum cara que não aguenta me ver vencendo e surta. Você me fez perder minhas últimas pratas. Vai pagar por isso. Ele brande a faca na minha direção, mas já estou em movimento antes que ele tenha a chance de dar outro passo. Basta um chute preciso no pulso para que a lâmina escape dos dedos dele. Eu a agarro num piscar de olhos e pressiono a ponta logo abaixo do pomo de Adão do sujeito. Qual era o plano? Você ia, sei lá, enfrentar a pessoa que acabou de vencer uma luta brutal, com plateia cheia, usando essa faquinha de jantar patética? Me intimidar com essa arma tão perigosa que você domina com maestria? Aperto mais a lâmina contra a garganta dele, e uma linha fina de sangue escorre sob o fio. O homem se encolhe. O cheiro de sua urina me atinge. Patético. Isso é o que você ganha por apostar contra uma mulher. Cai fora daqui. Se eu identificar a sua cara em outra das minhas lutas, finalizo o serviço. Ele me lança um último olhar desvairado e some na multidão. Ninguém se dá ao trabalho de olhar para ele uma segunda vez. Estão ocupados demais se preparando para a próxima luta. Que idiota, murmura Lee. Em seguida, toma minha mão na enorme mão dele e me puxa para o fundo do armazém, onde estão algumas mesas e cadeiras agrupadas. Nós nos sentamos, e ele rapidamente abre a mochila e tira um creme antisséptico e ataduras. Ele puxa minha cadeira e segura meu queixo com seus dedos longos enquanto aplica o creme ardido na minha testa com batidinhas, com mais delicadeza do que qualquer outro homem que já tenha me tocado. Fica quieta, gatinha. Sua voz é firme, sem abrir espaço para discussão. Esta aqui está feia. Esse tem sido nosso ritual pós-luta desde que ele começou a vir, um ano atrás. Eu me machuco, ele cuida de mim. Gosto de ter alguém cuidando de mim, mais do que poderia admitir. Nós nos conhecemos no mercado do Distrito Norte. Eu tinha ido buscar Saela na escola quando um cavalo assustado escapou do comerciante. Ele correu na direção da minha irmãzinha, e eu estava longe demais para conseguir fazer qualquer coisa. Naquele momento de impotência, tive certeza de que haveria morrer diante dos meus olhos. Então Lee entrou na frente dela e ergueu as mãos num gesto para acalmar o cavalo, que parou. Simples assim. Ele tranquilizou o animal e salvou a vida da minha irmã. Fui até ele para agradecer, e assim que nossos olhares se encontraram eu soube que seria dele. É preciso um homem especial para domar uma criatura selvagem. Você ficou preocupado com aquilo? Com o cara que acabou de me atacar? Pergunto. Ele está mais calado do que o normal. O olhar de Lee encontra o meu, profundo e indecifrável. Eu sabia que a gata de rua se viraria. Mas queria que você terminasse suas lutas mais rápido. Não precisa se machucar desse jeito. Um dia, Merin, um dia você pode acabar enfrentando alguém melhor que você. E talvez não consiga prever. Ele passa o dedo pela minha bochecha, e eu enrosco as pernas no corpo dele, puxando-o para cada vez mais perto. Obrigada, murmuro contra seus lábios. Por cuidar de mim. Por se importar quando eu me machuco. Lee enfia a mão no meu cabelo escuro e me segura, os lábios se grudando aos meus. A outra mão envolve minhas costas, me puxando para o colo dele, e sinto seu corpo endurecendo embaixo de mim. Gemo em resposta, e ele recua, me despindo com o olhar. Vem pra minha casa hoje. Uma ordem, não um pedido. Lee tem um cantinho só dele num prédio no Distrito Norte, embora só passe parte do tempo lá. Como mensageiro do castelo, dorme nos alojamentos dos criados entre um turno e outro. Vou à casa dele sempre que posso, mas a condição da minha mãe e os cuidados com Saela fazem com que não nos vejamos tanto quanto gostaríamos. Estou prestes a concordar quando uma voz grave me chama. Merin. Eu me viro e vejo Igor abrindo caminho pela multidão, apressado. Ele se aproxima com o rosto tenso. Estão dizendo por aí que mais uma criança sumiu no leste. Com um aperto no peito, me solto de Lee e fico de pé. Descrição, peço para Igor. Menina. Cerca de 10 anos. Falaram que tem cabelo escuro e olhos cor de avelã. Não. Olho para Lee, já calculando o caminho mais rápido até minha casa. Vai, aconselha ele, levantando-se também. Você tem que ir. Faço que sim com a cabeça. Merin, pondera Igor, pode ser qualquer menina. Mas já não estou mais ouvindo. Abro caminho pela multidão barulhenta, o coração batendo num compasso frenético.
A madeira morde minhas palmas quando empurro a porta do armazém, e o ar gelado da noite me atinge como um soco. Na pressa nem peguei minhas coisas ou vesti meu casaco poído, mas sei que Igor vai buscar. Tenho certeza. E quem precisa de casaco, afinal, quando o pânico está incendiando o próprio sangue? As ruas do sul, o bairro mais distante do castelo, estão tão sombrias e nevoadas como sempre. Os moradores daqui não desperdiçam suas poucas moedas para manter as tochas da rua acesas. De qualquer forma, não dá para expulsar a escuridão desse bairro, ela está entranhada nele. O sul é o lugar para ir quando se quer fazer algo ilegal, ilícito ou simplesmente imoral. 2 ou 3 tochas acesas não fariam diferença. Faço um cálculo rápido. O caminho normal do sul até o leste leva pelo menos 45 minutos seguindo pela via principal através do Distrito Central. Mas eu sou rápida, um dos benefícios das minhas pernas longas e musculosas. E sei me virar bem em bairros que gente de boa família nunca deveria conhecer. Consigo chegar em 20 minutos, talvez 15, se cortar caminho pelos becos. Respiro fundo para reunir forças e corro pelos galpões decadentes. Minhas pernas me guiam pela praça suja do mercado no sul, e eu me embrenho nas vielas dos cortiços, onde o bairro faz fronteira com os distritos central e leste. A pobreza aqui é percebida no ar. Tento respirar pela boca para evitar o odor de corpos sem banho. Embora o sul seja o bairro mais pobre, o leste não está em situação muito melhor. Na cidade real de Tempestgelo, nenhuma parte vive bem de fato. Já os unidos vivem esbanjando, se o que dizem por aí nas ruas for verdade. Tenho certeza de que eles não precisam se preocupar com filhos sendo raptados, arrancados de suas camas durante a noite. Saela. O pensamento me impulsiona, e eu aumento a velocidade, pulmões e pernas ardendo em sincronia. Quando me aproximo da fronteira entre Central e Leste, o castelo do rei Ciril aparece imponente, a pedra cinzenta pairando sobre a cidade, as paredes iluminadas lançando claridade nas ruas. Eu me abaixo sob os varais de roupas e salto pelos paralelepípedos quebrados numa velocidade cada vez maior, atravessando as fronteiras do leste até finalmente chegar à praça do nosso bairro. É mais limpa que a do Distrito Sul, de fato usada pelas pessoas daqui. O som do choro de uma mãe corta o ar noturno. Por favor, deusa, não. Uma multidão se aglomera na névoa. Abro caminho, empurrando os cidadãos reunidos até chegar ao centro. Que não seja minha mãe, que não seja minha mãe. A mulher no chão ergue o rosto, os olhos marejados. É a senhora Sawyer, costureira que mora a algumas ruas da nossa casa. O marido e os filhos mais velhos estão reunidos em volta da mulher. Leesa! Grita ela, aos prantos. Leesa! O aperto no meu peito afrouxa, mas não desaparece. Leesa Sawyer é uma das melhores amigas de Saela na escola. Vive me implorando para ensiná-la a dar uns socos, mas sei que os pais conservadores dela não aprovariam. Leesa é esperta, engraçada e cheia de vida. Ou era. Agora, Leesa é só mais um nome na lista de crianças que desapareceram. E os levadores nunca devolvem o que tiram. Eu me afasto da multidão e tento acalmar a respiração, ainda ofegante da corrida. Então sigo para casa. As construções aqui são de madeira e pedra, e a nossa não é diferente, embora seja menor que as vizinhas. Meu pai sempre falava que construiria um segundo andar. Claro que ele nunca voltou da guerra para cumprir o combinado. Desço nossa rua escura, e os passos ecoam nas construções de pedra. Percebo que as telhas estão gastas. Mais uma tarefa para o futuro. Está escuro dentro de casa, exceto por uma única vela acesa sobre a estrutura de madeira ao redor da lareira na sala de estar. Minha mãe anda de um lado para o outro, os cabelos desgrenhados. Murmura para si mesma, puxando a camisola virada do avesso, cheia de buracos de traça. Quando me vê, os olhos se acendem em um reconhecimento vazio e horrível, e me pergunto qual estranha vou encontrar hoje. Sinto o coração desabar. Ela não me reconhece quando está assim. Não reconhece ninguém, fica perdida no mundo criado pela própria mente. Às vezes é doce em sua loucura, carinhosa, afável. Outras vezes é violenta, quebra o pouco que temos e levanta a mão para nós. Quando fica assim e eu não estou em casa, Saela sabe que precisa se trancar no quarto. Só eu tenho a chave. Lumina! Exclama minha mãe, a voz em agonia. Corre até mim e agarra meu braço com força, quase machucando. Ah, Lumina! Eles estão endiabrados hoje, os gêmeos. Estão tentando te encontrar, mas nunca me dão ouvidos, nunca, nunca, nunca.
Fique tranquila, mãe. Acaricie o seu cabelo com gentileza, tentando acalmá-la. Lumina e os gêmeos, seja lá quem forem, são delírios recorrentes. Venha para a cama. Eu vou mandar os gêmeos embora. Eu a levo para o quarto e a ajudo a se deitar no colchão velho, depois pego o frasco de remédio na mesa de cabeceira. Tanto o boticário quanto o médico dizem que ele ajuda com os delírios, e às vezes ajuda mesmo, mas há dias em que nada parece trazê-la de volta. Dou para minha mãe uma colherada cheia e amarga do líquido espesso e de cheiro forte e a cubro com a coberta áspera e fina. Ela toma a dose sem reclamar e fecha os olhos assim que a cabeça encosta no travesseiro. Sinto o estômago revirar ao observá-la. A dor de ter que dopar a própria mãe para amansá-la nunca diminui. Quando a respiração dela se estabiliza, vou ver como ela está. Como imaginei, minha irmã trancou a porta do nosso quarto, então pego a chave e entro. Encontro ela encolhida na cama pequena, dormindo profundamente, os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro fino. 10, quase 11, a mesma idade de Leesa Sawyer. Dormindo, ela parece tanto com nosso pai, o pai que minha irmã nunca conheceu. O mesmo queixo obstinado, o mesmo nariz afilado. As lembranças que tenho dele ficaram nebulosas com o passar dos anos, mas ela o mantém vivo em mim. Eu me sento ao lado dela na cama e passo o dorso do dedo por sua bochecha macia. Não vou deixar nada acontecer com você, sussurro, um instinto feroz me queimando por dentro. Prometo. Esse enjoo, esse medo fervendo no estômago, estou farta disso. De viver uma vida na qual tenho que aceitar que não tenho controle algum, onde nossas crianças podem desaparecer sem que ninguém tome uma atitude. Hoje foi por pouco. E se ninguém vai impedir isso, então eu vou. 2. De novo, ordena Igor durante o treino da tarde seguinte, indiferente à minha respiração ofegante ou à mancha de suor na minha túnica. Eu o encaro e resmungo. Ele ergue as sobrancelhas grisalhas com um sorriso discreto. De novo, repete ele. Mas dessa vez sem me deixar prever seu próximo movimento. Lembre-se do que eu mostrei. Endireito a postura e tento estabilizar a respiração. Minhas coxas estão em chamas, exaustas depois de uma manhã inteira carregando baldes enormes de água na lavanderia, o emprego que herdei da minha mãe quando ela parou de aparecer no trabalho, 11 anos atrás. Não importa meu cansaço. Todo mundo está cansado, e Igor não aceita minhas desculpas. Não aceita no ringue e muito menos aqui, no quintal dele, durante o treinamento. Ele tem razão. Eu não posso me dar ao luxo de mostrar fraqueza. Não se quiser continuar vencendo. E precisamos das moedas extras. Meu pé acerta o boneco de treino com força, e Igor solta um grunhido de aprovação, o mais perto de um elogio que ele oferece nessas sessões. Repito o movimento mais 2, 3 vezes, só para garantir, então recuo na ponta dos pés e seco o suor do rosto com um pano. O quintal de Igor, na lateral da casa, é uma confusão de bonecos tortos de treino, pesos mal acabados de fortalecimento e um monte de móveis quebrados que eu sei que Prina, esposa dele, preferiria que o marido consertasse em vez de gastar mais tempo me treinando. Tá tudo bem, gata de rua? Pergunta ele, tirando o pano da minha mão. Você parece meio desligada hoje. Levanto a sobrancelha. Igor tem o dom irritante de sempre perceber quando tem algo errado comigo, porque, bem, ele é a figura parental mais forte que tenho no momento. Não consigo parar de pensar na Leesa Sawyer, respondo, sentindo ainda o rastro de fúria da noite passada me queimando por dentro, prestes a explodir. Passei o dia todo remoendo o desaparecimento dela, cada vez mais perto de tomar uma atitude. Igor indica o boneco com a cabeça, mandando eu continuar o treino enquanto conversamos. Complicada essa história da Sawyer. Família boa. Gente de bem. Ouvi dizer que os pais passaram a noite inteira procurando por ela, comenta ele enquanto desfira uma sequência rápida de chutes e socos. Mas nunca ouvi falar de uma criança desaparecida que foi encontrada. Não parece que está acontecendo com mais frequência? Os levadores, quero dizer, solto, entre um soco e outro. O nome soa bobo, meio infantil, inventado pelas próprias crianças que morrem de medo deles. É quase difícil levá-los a sério com esse nome, o que é parte da intenção. Se você consegue rir, não parece real, como se os levadores não passassem de faz de conta. Infelizmente, porém, a ameaça é bem real. Crianças vêm sendo raptadas desde que me entendo por gente, talvez desde que a guerra começou. E a verdade é que todo mundo sabe quem são os levadores.
Os sifões, nossos inimigos ancestrais e monstruosos de Astriona, o país fronteiriço ao nosso. Eles entram nos quartos, arrancam as crianças das camas e atravessam a fronteira com elas para transformá-las em bolsas de sangue. Alimentam-se delas, sugando a poderosa força vital infantil até não sobrar nada. Até suas vítimas morrerem. Meu estômago fica embrulhado só de pensar naqueles vampiros depravados e imortais vencendo a guerra através do massacre dos nossos inocentes. Talvez, murmura Igor. Sobe mais a perna no chute. Sigo as instruções mesmo com a dor nas pernas. Já não basta nossos filhos, filhas e pais sendo mortos pelos sifões na frente de batalha? Nós deveríamos estar seguros dentro de casa, não? O que o rei tem feito para mudar essa situação? Honestamente, acho que o rei está cagando e andando para isso. Está focado demais na guerra que acontece a centenas de léguas daqui para prestar atenção ao que está acontecendo na cidade, bem debaixo do nariz dele. Solto um resmungo irritado e dou um soco. Não é para isso que o conselheiro de Tempestgelo serve? Achei que o papel dele era governar a cidade para que o rei não tivesse que se preocupar com a gente. Igor bufa. Não sei o que dizer para você, garota. Toda vez que isso acontece, as famílias o procuram. O homem é um poço de promessas vazias. Nada muda. Recupero o fôlego e encaro Igor. Eu não consigo aceitar isso. Vou fazer alguma coisa. Igor não questiona essa declaração grandiosa nem diz que sou tola por acreditar que posso impedir que nossas crianças sejam levadas. Ele sabe tão bem quanto eu que em Tempestgelo você precisa agir por conta própria se quiser que algo seja feito. Ele vai com toda a calma até uma das mesas lotadas de tralhas e desenrola um pano. Dentro dele há uma dúzia de armas afiadas e brilhantes. Você parece irritada. Facas? Deixo escapar uma risada. Sim e sim. Achei que nunca fosse oferecer. Mesmo que não seja permitido usar facas no combate corpo a corpo das arenas, Igor me treina para lançá-las. Ele fala que nunca se sabe quando pode ser útil fazer uma pessoa se borrar de medo jogando uma lâmina na direção da cabeça dela. E o que você está pensando em fazer? Pergunta ele enquanto vou até a mesa e escolho uma faca pequena e pontiaguda. Você me ensinou a me defender, respondo, me virando para o alvo que ele colocou do outro lado do quintal. Nenhum levador teria me capturado, não sem precisar lutar, depois que você me treinou. Talvez a gente possa ensinar algumas técnicas de luta para as crianças. Eu poderia treiná-las para se protegerem. Lanço a faca, que corta o ar e acerta a beirada do alvo. Nada bom. Igor resmunga, se joga na cadeira velha e olha para o céu carregado de nuvens, que ameaça nevar. Você já tinha o espírito de combate. Não são muitas as crianças dispostas a se jogar no perigo como você fez. Como eu ainda faço, você quer dizer, brinco, em uma tentativa de esconder a dor causada pela lembrança. Quando eu tinha 12 anos, meu pai foi assassinado e eu fiquei sozinha com uma mãe grávida que sofria de transtornos mentais. Tudo virou de cabeça para baixo de um dia para o outro. Saela nasceu com saúde, pequena e boazinha. E eu virei a criança responsável por outra criança. Eu estava furiosa com o mundo, à procura de uma briga. Costumava entrar nos becos e provocar moleques com o dobro do meu tamanho só para ter alguém em quem bater. Só para sentir alguma coisa que não fosse o buraco sem fim dentro do peito. Até que um dia Igor se cansou de ver a garotinha da vizinhança apanhar feito saco de pancada. Ele foi no beco, me agarrou pelo colarinho e me arrastou, esperneando, até a cozinha dele. Então me jogou numa cadeira bamba e falou: Está tentando se matar, garota? Eu não neguei, e ele deu um longo suspiro. Bom, se vai andar por aí agindo igual uma gata de rua, tem que aprender a lutar como uma. Vem comigo. Igor me trouxe para este quintal e começou a me treinar naquele dia. E nunca mais parou. Ele me ajudou a lapidar minha raiva, transformá-la de selvagem para algo brutal, requintado. Perigoso. Quando os garotos da vizinhança começaram a me olhar com medo, Igor me ajudou a encontrar um escape mais saudável. Ainda provoco homens com o dobro do meu tamanho para lutar. A diferença é que agora sou paga para isso. Tiro a faca do alvo e me viro para ele. Você tem razão. Eu sou diferente. Mas nem todo mundo precisa ser profissional. Se essas crianças soubessem só alguns truques básicos, o suficiente para fazer barulho, ganhar tempo, pedir ajuda. Não pense que vai se livrar do seu treino com isso, avisa Igor, mas eu sei que ele já comprou a ideia. Nunca.
Eu jamais te negaria o prazer de ficar mandando em mim, provoco. Ele joga uma faca na minha direção, e eu desvio com facilidade, rindo. Saio da casa de Igor no fim da tarde e vou para o Distrito Central buscar Saela na escola, cortando o caminho pelas ruas lotadas. O sol baixo espreita entre as nuvens aqui e ali, os reflexos vermelhos brilhando nas janelas conforme passo pelas casas e lojas. Saela estudava na escola de ensino fundamental do nosso bairro, mas, como sempre foi a melhor da turma, no ano passado a professora a indicou para uma escola mais avançada de ensino médio no Distrito Central. Não é tão conveniente e custa mais dinheiro, apesar de não ser muito, hoje em dia qualquer valor pesa, mas minha irmã vale o sacrifício. Ela não vai abandonar a escola e se matar de trabalhar só para sobreviver, como tantas outras crianças fazem. Em um mundo cheio de becos sem saída, vou me certificar que ela tem opções. Saela é diferente de mim. Ela gosta de ler, é estudiosa. Otimista. Ingênua. Tem a língua afiada, o que, assumo, é culpa minha, mas todo o resto deve ter vindo do pai, porque ela nasceu assim. Quando chego, ela está sozinha do lado de fora da escola, o cabelo escuro trançado para trás e os olhos semicerrados de irritação. Atrasada de novo, reclama, me olhando feio. Foi mal, baixinha, falo, e passo o braço pelos ombros dela. Acho que vai ter que aceitar que sua irmã mais velha não é boa de cumprir horário. Como foi a escola hoje? Normal, responde ela, seca, claramente remoendo alguma coisa. Normal? Provoco. Bom, se for para pagar caro por normal, a gente pode mandar você de volta para o colégio do leste. Merin, resmunga ela, impaciente. Levanto as mãos em rendição. Tá, desculpa. Mas, falando sério, o que aconteceu? Saela suspira enquanto seguimos pelos paralelepípedos em direção às ruas mais movimentadas do Mercado Central. A gente falou da guerra com Astriona na aula de história de hoje. Ah, falo. Coisa dos sifões. Ela assente, a boca franzida numa linha fina. Quando era pequena, Saela teve uma fase de pesadelos horríveis com os sifões. Mesmo sem nunca ter conhecido nosso pai, o peso da morte dele pairou sobre toda a infância dela, moldando cada parte de sua existência. Algumas crianças estavam comentando que os sifões se alimentam de humanos comuns, sugam nosso sangue para sobreviver, e parecia que elas achavam isso, sei lá, legal. O rosto dela fica vermelho de raiva. Eu não acho legal, acrescenta, baixinho. Aperto mais o braço em volta dela. Sabe, tenho certeza de que você não é a única que perdeu alguém que amava nessa guerra. Deve ter outros na sua turma que se sentiram como você. Ela faz que sim. Metade da sala perdeu alguém. Mas o jeito como a professora falou, sai ela para no meio da rua e me encara, os olhos castanhos arregalados de preocupação. A gente está perdendo? Eu não sei, respondo com sinceridade. A guerra já dura 500 anos, mas entre os Unidos e seus lobos gigantes, que lutam pelo nosso país, e a força dos sifões de Astriona, é raro um dos lados conquistar mais território. E todo mundo sabe o que acontece se Astriona vencer, os sifões vão caçar até o último humano e nos sugar até a morte. Mas aqui em Tempestgelo estamos muito longe da frente de batalha. Se tem um lugar seguro no reino de Noturna, é aqui. São palavras sem valor algum. Nós duas sabemos que é mentira, e uma das amigas dela foi sequestrada ontem à noite. Vem, falo, tirando o braço dos ombros dela e puxando-a para o mercado. Sei do que você precisa para se animar. Ainda que cada distrito tenha a própria praça com comércios variados, o Mercado Central é a maior área de compras da cidade, onde se pode encontrar de tudo, de peixeiros e padarias até lojas especializadas em perfumes. Décadas atrás havia até uma joalheria, mas isso foi antes de todo mundo ser incentivado a doar todas as economias em prol da guerra, em nome do patriotismo. Saela e eu gostamos de admirar as vitrines a caminho de casa, é nosso ritual diário. Ficamos sonhando com os doces que compraríamos se pudéssemos. Seguimos direto para a nossa preferida, a da padaria de Ersin. Saela suspira, encantada, e aponta para um doce lindo coberto com frutas roxas. Acho que eu pegaria um desses bolos de ameixa. Anotado, respondo, já pensando no dia do nome dela que se aproxima. Seria uma surpresa perfeita, e eu tenho o dinheiro extra que Lee me deu depois da luta de ontem. Meu rosto esquenta só de me lembrar dele e de como nossa noite terminou cedo demais. Ainda bem que em breve ele volta do castelo e vou poder vê-lo de novo. Antes que eu conte qual seria meu pedido da vitrine, uma agitação começa atrás de nós. Saela e eu nos viramos.
uma multidão se juntou na praça. O que está acontecendo? Pergunto a um homem próximo. Os Unidos, responde ele. Estão passando por aqui. O quê? Por que os Unidos viriam aqui? Os Unidos são a tropa de elite do rei, soldados conectados mentalmente a lobos enormes e assustadores. Eles montam os lobos nas batalhas e, parece, até conseguem acessar a magia das feras. Eles quase nunca são vistos no lado de Tempestgelo reservado aos plebeus, a não ser quando estão indo ou voltando da frente de batalha. E, mesmo nesses casos, costumam passar por fora da cidade. O território deles fica do outro lado do castelo, colado às montanhas de onde os lobos gigantes monstruosos vieram. Saela ergue os olhos para mim, brilhando de empolgação. A gente pode ir lá ver? Ela é obcecada pelos Unidos. Não posso culpá-la. Guerreiros lindos montados em feras místicas, com uma aura de magia proibida? É fascinante, se você ignorar o elitismo nojento envolvido em tudo isso. Suspiro e seguro a mão dela. Faria qualquer coisa para fazer essa menina sorrir. Tá bom, mas fica do meu lado. Puxo Saela pela multidão, abrindo caminho com o cotovelo até conseguir um lugar na frente da praça. O burburinho cessa quando os Unidos aparecem. Eles vêm de uma viela estreita demais para os lobos enormes que eles montam, o que só faz com que os animais pareçam ainda maiores. O povo idolatra os Unidos tanto quanto os detesta. Em teoria, qualquer um pode se tornar um Unido. Durante os ritos de união, quando nascem filhotes suficientes de lobo para uma união em massa, todo recruta do exército de Noturna deve participar. Entretanto, todo mundo sabe que os lobos gigantes quase sempre escolhem filhos de famílias já unidas. Privilégio gera privilégio, um ciclo sem fim. Não há nada de mágico nos cavaleiros em si, mas séculos de seleção natural os fazem parecer diferentes do resto de nós. Altos. Bonitos. Máquinas de combate. Hoje estão presentes 4 Unidos vestidos em couro preto de montaria. Na frente, uma mulher de pele escura e semblante ameaçador está montada num lobo prateado, seguida por um homem pálido, o cabelo loiro quase branco, em cima de um lobo cor de areia. Depois, uma mulher mais velha, de pele marrom clara, num lobo cinzento. Mas eu mal registro o 4º lobo gigante e seu cavaleiro. Estou ocupada demais vendo o que ele arrasta atrás de si. Ou, quem? Um murmúrio percorre a multidão, e algumas pessoas recuam, horrorizadas. É um homem do povo, de pés e mãos amarrados, sendo arrastado contra os paralelepípedos. O rosto está coberto de sangue e hematomas, mas ele não tenta lutar contra as correntes. Parece conformado. Já desistiu. A raiva ferve no meu sangue. Como ousam? Os lobos gigantes e seus cavaleiros se aproximam do centro da praça, e eu mal consigo respirar. Eu conheço o homem. É o idiota que me ameaçou na luta de ontem à noite. Meu olhar retorna ao lobo gigante que o arrasta. Não basta falar que é enorme, ele é facilmente mais alto que os cavalos de guerra mais imponentes usados no exército. O pelo é de um preto profundo, e nos olhos brilha um ar selvagem, faminto de sangue. Ele mostra os dentes mais afiados que adagas. O cavaleiro é tão brutal quanto o animal. Deve ter seus 20 e poucos anos, pele marrom clara, cabelos escuros e desgrenhados com uma mecha vermelha como sangue. Como todo Unido que já vi, é impossível negar a beleza dele. Olhos castanhos profundos, mandíbula marcada pela barba rala, mas... Meu coração dispara quando noto as tatuagens que cobrem seu pescoço e suas mãos. Não são muitas as coisas que me dão medo, mas isso? Corra, grita uma parte animalesca de mim que clama por autopreservação. Perigo. Até nós, pessoas comuns, sabemos o que essas marcas são. Tatuagens de morte. E para alguém estar tão coberto assim por elas. Ele com certeza já matou centenas. Talvez mais. Monstro. Esse cara é uma máquina de matar. Meu olhar sobe para o rosto dele, e meu estômago se revira quando vejo a atenção dele se voltar para mim. O homem unido me encara de longe, quase me fulminando. Seus lábios se erguem num sorrisinho de desprezo. Talvez meu medo esteja estampado na cara. Desvio o olhar. O poder emana dele em ondas. Seja lá quem for, é importante nas forças do rei. Seria impressionante alguém tão jovem chegar num patamar tão alto, se não fosse para lá de aterrorizante. O unido salta do lobo feroz com uma graça treinada. Para o tamanho gigantesco que tem, ele se move como água. Em 2 passos rápidos já está diante do homem do povo.
Ele ergue sua vítima do chão com uma só mão, exibindo uma força desumana. Talvez esteja usando a magia do lobo. Este homem, anuncia o cavaleiro, a voz grave e retumbante ecoando sobre a multidão em silêncio, é um desertor da frente de batalha. O rei se ofende profundamente com quem ousa abandonar seus companheiros de armas. Você nega a acusação? Não, murmura o homem em resposta, os lábios rachados. O cavaleiro continua. Trouxemos este homem aqui hoje para que todos os cidadãos de Tempestgelo saibam o que acontece com os covardes. Ele ergue o homem ainda mais alto, e de repente eu sei exatamente o que vai acontecer. Não tenho nenhuma simpatia por desertores, ainda mais por esse desgraçado. Mas minha irmã não pode assistir a isso. Tampe os ouvidos, sussurro para Saela, e ela obedece. Minhas mãos deslizam sobre os olhos dela, apertando seu corpo pequeno e quente contra o meu. O cavaleiro puxa uma adaga com a mão livre e abre o homem do umbigo ao pescoço. Estremeço quando os gritos de agonia ecoam e ricocheteiam nas construções ao redor da praça. Então, diante da multidão horrorizada, o unido enfia a mão na barriga do desertor e arranca suas entranhas. De algum jeito, o homem ainda não está morto. Ele engasga de dor, o sangue borbulhando pela boca e escorrendo pelo queixo. O unido o arremessa para frente, e o lobo pega no ar com a mordida poderosa. A fera cospe o corpo no chão e logo o abocanha de novo, agora no pescoço, sacudindo 2 vezes. O homem, o cadáver, não se move mais. O lobo se banqueteia, o focinho manchado de sangue. Eu me obrigo a testemunhar o máximo que consigo, determinada a gravar a cena na memória, para me lembrar dela pelo resto da vida. Para nunca esquecer como os unidos são frios e sanguinários e como o jogo é injusto para o resto de nós. A visão revira meu estômago, e eu desvio o olhar do lobo. É então que encontro de novo os olhos brutais e insanos do unido. Ele está me encarando, me examinando de cima a baixo. Eu me pergunto se ele sente prazer em ver as pessoas tremerem de medo e dor. Se isso é divertido para ele. Levanto o queixo, desafiadora. Não tenho medo de você, seu desgraçado, falo em pensamento, mesmo com as mãos tremendo, mesmo abalada com a violência escancarada. Não há emoção alguma em seus olhos sombrios. Nenhuma. Os sifões podem ser nossos inimigos, mas tenho certeza de que esse homem é a verdadeira face do mal. 3. Igor e eu conseguimos reunir uma dúzia de amigos de Saela e alguns vizinhos para treinar, o que já é um começo. Em poucos dias estabelecemos uma rotina de encontros depois da escola, assim que chego com minha irmã. Estamos no meio de uma aula agora, e eu me encolho, com pena, ao ver um garoto alguns anos mais novo que Saela cair de cara no chão. Uma queda assim dói, mas o corpo jovem aguenta, claro. Ele se levanta num salto, como uma lebre, e sorri, ansioso para tentar de novo. E não é só das pancadas do treino que eles estão se recuperando, não depois da noite passada. Qual deles? Pergunta Igor em voz baixa ao parar ao meu lado. Timon, aquele desengonçado ali. Indico o garoto. Timon tem 12 anos e acabou de passar por outro estirão de crescimento. Parece que nem ele sabe onde o corpo começa ou termina. Ontem à noite um levador tentou pegá-lo, mas Timon reagiu. Com a ajuda de uma faquinha de entalhar que guarda ao lado do colchão e alguns truques que ensinamos, conseguiu evitar a captura. Hoje cedo a mãe dele correu até a minha casa para que ele me contasse pessoalmente. Ao ver a gratidão estampada no rosto da senhora Sullivan, explodi de felicidade. Eu ajudei a salvar o filho dela. Espero que você esteja orgulhosa, murmura Igor, o que me deixa sem graça. Ele não conseguiu ver o rosto do desgraçado, lamento. Estava escuro, e a cara dele estava coberta. Igor solta um resmungo, e ficamos em silêncio, observando Timon. Ele está rolando feliz na terra com outros 2 meninos, treinando fugas, como se o trauma da noite anterior já tivesse se apagado. Você leva jeito pra isso, garota, grunhe Igor, por fim. Fico sem resposta, pega de surpresa pelo elogio. Podia até pensar em cobrar por isso, sabia? Continua Igor. Cobrar desses meninos? Os pais mal têm dinheiro para comprar roupas novas quando as velhas ficam pequenas. Igor dá risada. Não, eu estava pensando mais no Distrito Norte, onde as pessoas ainda têm algumas moedas sobrando. Ele faz uma pausa, pensativo. Até nas partes mais arrumadas da cidade as coisas andam difíceis. Aposto que aqueles pais também gostariam de ver os filhos aprenderem técnicas de defesa. Ele se afasta da cerca e se espreguiça. Consigo ouvir os estalos das costas e do pescoço.
Enfim. Dá uma pensada. Quem sabe você até consegue sair do calor e do vapor da lavanderia. É uma ideia. Assinto e me viro para chamar as crianças. Certo, muito bem, pessoal, falo, e elas se reúnem ao meu redor, as carinhas atentas me encarando de baixo. Dá pra ver que vocês andaram praticando o que aprendemos no treino passado. Observo as 12 crianças reunidas no que a escola ousa chamar de pátio de exercícios. A maioria é magra demais, como se precisassem de mais umas refeições. Ainda assim, dá para notar sinais do cuidado que recebem dos pais, pequenos detalhes costurados nas roupas, como o remendo em forma de coração que a pequena Sunny, de 6 anos, tem no joelho esquerdo da calça. Chamo Saela para a frente do grupo e anuncio. Vamos mostrar um movimento novo para vocês, para o caso de alguém tentar agarrá-los por trás. Saela avança cheia de orgulho, os ombros erguidos. Sorriu diante da confiança dela. Pronta para mostrar o que treinamos? Murmuro, para que só ela ouça. Eu nasci pronta, debocha Saela, revirando os olhos. Atenção, todo mundo, olhem bem para isso, falo. Nós duas nos afastamos um pouco do grupo, para garantir que todos tenham uma boa visão da luta. Eu me posiciono atrás dela e logo avanço com agilidade, segurando-a e enlaçando meus braços compridos em volta de seu corpo magro. Os braços dela estão bem presos contra as laterais do corpo. Ela hesita por um instante, mas logo começa a aplicar os movimentos que treinamos em casa nos últimos dias. Ela relaxa de repente, virando um peso morto contra meu peito. Seu corpo desliza, e eu preciso ajustar o aperto para não deixá-la cair, o que dá a Saela preciosos segundos para agir. Ela mete o salto da bota no meu pé, com mais força do que precisava para a demonstração, e meu grito soa bem convincente. Assim que percebe que estou distraída pela dor, ela abre os braços, afrouxando ainda mais meu aperto, e escapa por baixo, fingindo correr para longe enquanto as crianças explodem em aplausos. Mandou bem, Sai, elogio, me agachando para massagear os dedos do pé por cima da bota mesmo. Mas que tal não ser tão convincente da próxima vez, hein? Saela dá uma risadinha. Certo, falo. Todo mundo percebeu como ela usou o tamanho a favor dela? Cabeças assentem, e a maioria parece entender o princípio básico. Às vezes, ser pequeno pode ajudar. O agressor pode achar que você é fraco, que não vai reagir. Ou você também pode fingir que é fraco. Que nem você faz no ringue. Grita animado um dos garotos mais velhos. Lança um olhar de reprovação para ele. Não que você saiba alguma coisa a respeito disso, né? Mais risadinhas. Ringues de luta não são lugar para criança, mas isso não impede que alguns pais mais durões apareçam lá com os filhos pequenos, cedo demais, na minha opinião. Agora é a vez de vocês. Eu os organizo em trios e tomo o cuidado de colocá-los com oponentes diferentes da última rodada. Continuamos até o sol começar a se pôr. Se eu segurar mais, vão perder o jantar, e nenhum deles pode se dar a esse luxo. No caminho de volta para casa, passo o braço pelos ombros de Saela. Ela tagarela sobre o dia, contando algo sobre um rato que apareceu na aula de matemática. Tenho dificuldade em prestar atenção, porque a ideia de Igor continua ecoando na minha cabeça. Será que ele tem razão? Será que minhas habilidades de luta podem significar mais do que um hábito noturno que só me deixa cheia de hematomas e cortes? Será que podem ser minha saída deste bairro caindo aos pedaços? Mais tarde na semana, corro para casa depois do treino e deixo tudo pronto para a visita de Lee. Ele começou a vir a cada 2 semanas há alguns meses, quando a saúde da minha mãe deu uma piorada e eu já não me sentia confortável em deixar Saela sozinha durante a noite. Agora, nossos jantares quinzenais, com minha família presente, são um dos poucos momentos em que nos vemos fora das lutas. Antes que eu consiga chegar em casa, avisto Lee virando a esquina na rua da nossa casa e me permito olhar para ele por um instante. Ele é alguns anos mais velho do que eu e mais alto, o que eu, uma mulher alta, aprecio. Tem músculos longilíneos, firmes. Hoje não está com o uniforme de mensageiro, mas com uma camisa azul debaixo do casaco que realça ainda mais o tom dos seus olhos também azuis. A tocha presa ao muro ilumina seu rosto e eu me pego, sem vergonha, admirando o recorte marcado do maxilar e das maçãs do rosto dele. Lee percebe que estou ali o observando e dá um sorrisinho travesso, e só isso já faz meu corpo inteiro se acender. Ele é tão bonito. Trouxe aquele pão de que sua mãe gostou da última vez, comenta ele, num tom casual, e se aproxima, estendendo o pacote. Ainda está morno.
Obrigada, respondo, tocada pelo gesto simples, mas atencioso. Eu queria falar sobre a minha mãe. A consulta desta semana foi a pior até agora. Minha descrição do comportamento dela deixou o médico muito preocupado. Além disso, minha mãe estava totalmente desligada durante a consulta, divagando, sem foco. Segundo o médico, no entanto, não há nada que possa ser feito, porque o remédio já está na dosagem limite. Ele também disse que eu precisava me preparar para um futuro em que ela seria sempre assim. Lee me olha com paciência, esperando que eu continue. Ela tem andado bem mal, concluo, sem forças e sem vontade de entrar em detalhes sobre os últimos delírios dela. Sinto muito, Merin. A voz de Lee é suave. Eu sei como dói vê-la desse jeito. Eu o abraço, fecho os olhos e apoio a testa no ombro dele, buscando conforto no calor firme de seu corpo. Lee nunca julgou a situação da minha família, um dos motivos pelos quais o amo. Ele toca meu cabelo e afasta uma mecha, o sopro quente da respiração roçando meu pescoço. Então mordisca minha pele de leve, e eu estremeço, me apertando contra ele, o calor se acumulando na base do meu ventre. Se você continuar assim, não chegamos nem até o jantar, falo, a voz rouca. Ele suspira de forma teatral e se afasta, ajeitando meu cabelo atrás da orelha. Como quiser. Ele faz um gesto em direção à porta. Depois de você. Quando abrimos a porta, eu fico assustada por alguns instantes, desacostumada com o que vejo, minha mãe está cozinhando. Algo que ela não faz há, nem sei mais quanto tempo. Arqueio as sobrancelhas para Saela, que está sentada à mesa da cozinha, concentrada numa fileira de números no seu quadro de giz, preparando-se para a prova de amanhã, me lembro. Saela sorri e dá de ombros. Mãe. Eu me inclino para lhe dar um beijo no rosto, e ela retribui com um sorriso. Que cara de espanto é essa, querida? Nada, engulo em seco. É que, a janta está com um cheiro ótimo, mãe. A percepção me atinge como um soco. É tão raro vê-la lúcida que chega a ser estranho, errado. Sinto um aperto no peito e me viro para ali, tentando me distrair. Me passa esse pão, falo, ríspida. Vamos fatiar logo. Vai combinar muito bem com. Volto os olhos para minha mãe, perguntando em silêncio que prato ela está fazendo. O favorito do seu pai, aquele ensopado de peixe que ele sempre pedia, responde ela, mexendo com calma o líquido cheiroso da panela, sem notar o silêncio pesado enquanto Saela e eu saboreamos a rara menção ao nosso pai. Lee olha de uma para a outra, depois vai até a bancada, pega uma faca e abre o saco de pão. Merin, vá se sentar. Eu desabo na cadeira ao lado de Saela, os pés latejando. Mal descansei o dia inteiro. Fecho os olhos e me deixo envolver pelo cheiro da comida e pelo calor do fogão e da lareira no canto. Saela me cutuca na testa com o giz. Acorda, mana. Dou risada e me viro para ela, pegando o quadro de giz para ver o que está fazendo. Conversamos sobre a escola, mas só escuto parte do que minha irmã fala, porque a outra parte da minha atenção está em minha mãe e Lee, que trabalham lado a lado. Meu peito se aquece e meu coração acelera. É normal demais. Tento ignorar o pensamento de que aquela calmaria não vai durar e me esforço para aproveitar o momento. Assim que nos sentamos, Saela começa a bombardear Lee de perguntas sobre a Cidade Unida, o bairro do outro lado do castelo, onde só os Unidos e suas famílias moram. Ela ficou fascinada desde que vimos uma tropa deles desfilando pelas ruas esta semana. Então você já viu? Indaga Saela, com os olhos fixos em Lee, passando manteiga no pão que ele trouxe. A Cidade Unida? Já, de longe. Mas dá para ver bastante coisa dos andares altos do castelo, responde ele, sorrindo diante do espanto de minha irmã. E como ela é? Pergunta, apoiando o queixo nas mãos, encantada. Bom, foi claramente planejada para os Unidos e seus lobos, responde Lee. As ruas são bem mais largas, para que os lobos gigantes consigam circular sem esbarrarem um no outro ou ficarem com o pelo todo bagunçado. Ele bagunça o cabelo de Saela de brincadeira. Dá pra ver os lobos do castelo? Pergunta ela, afoita, sem nem se incomodar de estar sendo tratada como criança. Às vezes, confirma Lee. Uma vez eu cheguei a ver um filhote de lobo gigante, acredita? São enormes desde pequenos. Eles geralmente não deixam os filhotes na cidade principal, porque são brincalhões nessa idade e não têm noção da força que têm. Imagine um animalzinho quase do tamanho de um cavalo. Saela arfa. Aposto que os filhotes são uma gracinha. Lee revira os olhos para mim, e eu rio.
Acho que ela ignorou o que eu falei sobre os lobos serem monstros perigosos, com presas do tamanho desta colher, diz Lee, levantando o talher para demonstrar. Minha mãe está colocando as tigelas de ensopado na nossa frente quando vejo a mudança começar. Algo se apaga em seu olhar, que assume aquela expressão vidrada que eu tanto odeio. A tigela em suas mãos vacila, caldo e legumes respingando no chão. Para meu horror, ela está olhando direto para ali quando começa a balbuciar. Arranco a tigela das mãos dela antes que derrame mais e a deixo na mesa com o coração acelerado. Notu está preso, sibila ela, e o ódio em sua voz me dá calafrios. Ele está preso e vai acabar com esse mundo quando escapar. A mãe avança na direção de Lee e o puxa pela túnica. Ele já a viu em surto, mas nunca foi o alvo de um de seus ataques. Uma sombra violenta perpassa a expressão dela. Tudo estava perfeito, então é claro que não ia durar. Eu não deveria me surpreender com esses momentos, mas ainda assim, me permiti ter esperanças. Meus olhos ardem. Mãe, peço, tentando chamar sua atenção, fazer com que se acalme. Deusas, o que Lee deve estar pensando? Meu pedido só piora a situação. E você? Ela se vira para mim, os olhos selvagens. Você não está onde deveria estar. Ela ergue a mão e tenta me bater, mas segura o seu pulso no ar, firme. A pulseira de noivado de prata que meu pai lhe deu, que ela nunca tirou, desliza pelo braço magro. Minha mãe se debate contra meu aperto, e sou obrigada a imobilizá-la. Desculpa, murmuro para Lee, as bochechas queimando. Não consigo olhar para ele. Não suportaria ver o pavor que com certeza está estampado em seu rosto. Já volto. Então, tentando conduzi-la com calma, eu a carrego para fora da sala. Maldição sobre vocês. Estão ouvindo? Ela continua gritando enquanto a levo pelo corredor estreito até o quarto. Atrás de mim, escuto Saela se levantar para pegar um pano e limpar o chão. Não tenho coragem de olhar para Lee, ver sua expressão. Ele sempre foi compreensivo com a saúde da minha mãe, mas nunca a viu desse jeito. Guio minha mãe pelo curto corredor até a cama e, por sorte, ela se deita sem resistência, enfiando-se nos lençóis com a expressão vazia. Mãe, começo, mas não encontro palavras para consolá-la. Aqui, vamos tomar o remédio, falo, por fim, pegando o frasco no banquinho que serve de mesa de cabeceira. O xarope grosso tem um cheiro horrível, amargo e ácido. Não consigo imaginar o gosto, mas minha mãe obedece e toma todo o líquido, depois se vira para a parede, ainda murmurando nomes e maldições. Eu me sento devagar no colchão e observo, frustrada, os caroços da espuma velha. Esse colchão já deveria ter sido trocado há muito tempo, mas nunca tivemos dinheiro. Com cuidado, passo a mão no braço dela, repetindo o gesto até que a tensão vá embora, até que sua respiração volte ao normal. Enquanto isso, tento também controlar a minha respiração, repetindo para mim mesma, sem parar, que ela não tem culpa, que ela não escolheu ser assim. Alguns dias eu preciso muito desse lembrete, e hoje com certeza é um deles. Mais do que tudo, há uma pontada no meu peito, a dor de ter sido ingênua, de ter acreditado que conseguiríamos ter uma noite normal. Este é o nosso normal agora. Apago a lamparina e saio na ponta dos pés para não acordá-la, torcendo para que continue dormindo e nos deixe em paz pelo resto da noite. Odeio a mim mesma por desejar que minha mãe simplesmente desapareça, mas empurro o sentimento para longe. Volto para a sala e, hesitante, dou uma espiada no que me aguarda. Vejo que Saela e Lee deixaram um ensopado abandonado na mesa, pela metade. Eles juntaram duas cadeiras, e Lee está lendo para ela uma lenda sobre deuses apaixonados e infelizes. Minha irmã se aconchega debaixo do braço dele, completamente absorvida pela história. Fico ali parada, encostada no batente da porta, só observando. Os olhos de Lee se erguem e encontram os meus, e a expressão firme dele diz tudo: ele não vai fugir de nós, nem mesmo depois do que acabou de presenciar. A pressão no meu peito arrefece um pouco, e atravesso a sala para me sentar no chão, aos pés deles. A Merin faz a melhor voz para a deusa, afirma Saela, orgulhosa. Merin, lê essa parte agora. Está bem, mas só mais um capítulo. Depois você tem que terminar de estudar e ir dormir, respondo, rindo diante do resmungo dela. A deusa estava trancada na torre e ninguém sabia que ela estava lá. Começo, as palavras da história favorita de Saela tão familiares na minha boca. Ela sabia que, se quisesse escapar, teria que encontrar um jeito sozinha. Depois que Saela vai para a cama, acompanho Lee até o lado de fora para nos despedirmos, e ele se vira para mim com o rosto sério. Flocos de neve caem na sua testa franzida.
Merin, com que frequência isso acontece? Solto um suspiro e apoio a cabeça no peito dele. Suas mãos sobem e descem pelos meus braços. Os delírios? Todo dia. Lee aperta meus bíceps, e ergo os olhos para os dele. Não estou falando dos delírios, e você sabe disso. Engulo em seco e desvio o olhar. A mulher lá dentro, a que tentou me bater, não era minha mãe. Sempre fui honesta com Lee sobre as dificuldades dela, e ele já viu com os próprios olhos várias vezes. Mas nunca contei sobre os momentos em que ela fica violenta. Colocar isso em palavras sempre me pareceu uma traição à mãe que conheci. Talvez seja a hora de aceitar que a mãe que conheci já não existe. E ainda há outra coisa que escondi dele. A parte que me atormenta nos sonhos, minha avó também tinha essa loucura, e a mãe dela também. Essa loucura corre no meu sangue, espreitando nas sombras, esperando para me engolir. Eu tenho tudo sob controle, como você viu, murmuro. Não estou preocupado com você. É óbvio que você sabe se defender. Mas e essa ela? Aqui não é seguro para ela. E se acontecer alguma coisa quando você não estiver por perto? A frustração queima em minhas veias. Eu o encaro, lutando contra as lágrimas que já ardem. Eu sei que ele está certo, mas... O que você quer que eu faça, Lee? Que eu deixe minha mãe sozinha? Que leve Saela para viver em outro lugar? Como vou pagar 2 tetos ao mesmo tempo? E quem vai cuidar da minha mãe se eu não estiver aqui? Venham morar comigo, diz ele. Eu cuido de vocês duas. Sua mãe pode ficar aqui e nós visitamos sempre. Solto uma risada surpresa. Como a gente ia dar conta disso? Seu apartamento é minúsculo. Não tem espaço para 3 pessoas lá. Então nos mudamos, achamos um lugar maior. Ou levamos sua mãe para lá, e você, Saela e eu ficamos aqui. Nós damos um jeito, gatinha. Mas eu vou proteger você. E vou proteger sua irmã. Me deixe fazer isso. Agora as lágrimas escorrem quentes pelo meu rosto no ar gelado. Sinto um aperto no peito e, de repente, parece que não consigo respirar. Quanto tempo faz desde que alguém quis de fato nos ajudar? Desde que alguém olhou para minha situação e me ofereceu uma saída? Mais do que isso, desde que alguém ofereceu ajuda e insistiu para que eu aceitasse. De onde veio esse homem, capaz de derreter meu coração assim? Eu trocaria sol, céu e luz pelo consolo de nunca precisar perdê-lo. Enlaço os braços no pescoço de Lee e o puxo para mim, desesperada pelo toque da boca dele na minha. Ele me move para trás, para a esquina, para o beco que corta a rua. Não há lanternas aqui, podemos nos perder nas sombras. O mais perto que temos de privacidade. Sem fôlego, tropeço contra a parede atrás de mim, arrastando Lee junto, até sentir seu corpo inteiro pressionado contra o meu, calor e músculo firme me esmagando contra a pedra fria. Quando nossos lábios se encontram de novo, não é suave, mas urgente. Eu me perco no emaranhado faminto do beijo, minhas mãos se espalhando pela cintura dele, meus dedos frios entrando na calça à procura da pele quente. Lee rosna na minha boca, me prensando mais forte contra a parede, e sinto sua ereção dura e insistente. Mexo o quadril, rebolando nele, saboreando os sons que ele faz. Ele arranca a ponta da minha túnica para fora da calça, prende uma mão no meu quadril e desliza a outra pela minha pele até segurar meu seio, só finas camadas de tecido entre a mão dele e meu mamilo. O calor me percorre inteira, e eu paro o beijo, olhando no fundo dos olhos dele. É como se nós dois nos desafiássemos a ir além. Essa conversa ainda não acabou, dispara ele. Não, concordo. Depois. A boca de Lee volta à minha com força, sugando meu lábio inferior até que deixo escapar um gemido. Meus dedos vagantes encontram o que procuravam, a ereção de Lee pesada e grossa dentro da calça. Eu o acaricio, e nossas bocas se separam. Lee encosta a testa na minha, ofegante, vem comigo? Sua voz é um misto de pergunta e ordem, e, deusa, como eu queria poder dizer sim. Eu já tomei minha dose mensal do contraceptivo que compro junto com os remédios da minha mãe na botica. Mas... não tenho coragem de deixar Saela sozinha à noite, não desde que Leesa foi sequestrada a poucas quadras daqui. Só de pensar nisso, o fogo dentro de mim se apaga. O rosto dele ainda está corado do beijo, o cabelo bagunçado, e um arrependimento me domina. Mas sei que não vou pensar em outra coisa até ter certeza de que minha irmã está bem lá dentro. Outra noite. Olha, é melhor você ir, mas eu vou pensar na sua proposta e,
vamos dar um jeito. Ótimo, responde ele, me dando um último beijo de despedida. Entro em casa de novo, tranco bem a porta e vou direto para o quarto que divido com Saela. Quando entro no cômodo, sinto um arrepio com a corrente de ar frio. Estranho. Nunca venta no nosso quarto. Meus olhos voam para a janela, escancarada, que deixa o ar gelado entrar. Meu coração dispara, e corro até a cama de Saela. Está vazia. Minha irmã desapareceu. 4. Isso não pode estar acontecendo. Fico paralisada diante da cama vazia. Minha mente gira, meu corpo congela. Saela. Saela. Fecho os olhos com força, conto até 10 e os abro de novo, mas a cama continua vazia e eu ainda sinto a corrente de ar frio que vem da janela escancarada. Tem que haver uma explicação. Como alguém pode ter entrado aqui? Eu estava logo do lado de fora, na rua. Como não percebi nada? E Saela? Ela teria se defendido, como eu ensinei. Ela não teria sido levada em silêncio. Não a minha irmã. Minha Saela. Talvez ela esteja com a nossa mãe. Meus músculos retesados voltam à vida num solavanco, e saio em disparada pelo corredor e escancaro a porta do quarto da minha mãe. Varro o cômodo escuro com os olhos, desesperada, mas não há sinal dela. Minha mãe se senta na cama e se vira para mim, sonolenta, mas eu não consigo falar nada, não consigo explicar. Procuro no banheiro. Na sala e na cozinha. Ela não está em lugar nenhum. Mas o casaco e as botas estão arrumadinhos ao lado da porta de entrada. Eu os encaro, entorpecida, antes de voltar correndo para o nosso quarto. Ofegante, enfio a cabeça pela janela. Pequenos redemoinhos de neve já começam a cair, e minha respiração se transforma em fumaça branca no ar gelado. Examino cada detalhe do lado de fora, implorando aos olhos que encontrem alguma pista na escuridão congelada, mas não há qualquer... Oi leitor, para continuar ouvindo o audiolivro completo, basta assinar nosso canal do Telegram por R$ 18 e você tem acesso a esse e a muitos outros livros. Leia o QR Code na tela, ou procure no Telegram por @comamorlivros. Espero vocês por lá.